Graça e paz, abençoados, santos e eleitos do Senhor. Sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, e nesta oportunidade queremos compartilhar com você mais um flash de graça. Nesta oportunidade falaremos o porquê não jejuamos. Acreditamos que o jejum foi instituído na lei de Moisés, antes da cruz de Cristo, para os judeus. Como não somos judeus, não jejuamos, e como não vivemos na lei, nós não praticamos ou não temos a prática do jejum. Bem, o jejum foi instituído para o dia da expiação, que está registrado na Bíblia, lá em Levítico 23, do 26 a 32, e Levítico 16, do 29 a 34. Depois você pode conferir estas passagens. Então, os judeus jejuavam para a purificação, os judeus jejuavam em época de guerra, os judeus jejuavam em época de luto, ou para alcançar perdão e favor do Senhor. Como é uma prática judaica e da lei, nós acreditamos que agora, na graça de Deus, no novo pacto, não há valor algum. E quem falou a respeito disso foi o próprio Jesus. Ele disse que nós não deveríamos misturar as doutrinas. Se você vir comigo aqui em Marcos, no capítulo 2 e no versículo 18, olha o que diz a Bíblia. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. Claro, Jesus citou uma parábola. Ele estava falando de doutrina. Não se mistura graça com lei. Não se mistura judaísmo com cristianismo. Não se mistura lei com graça. Velha aliança com nova aliança. Então Jesus está dizendo, olha, os discípulos não jejuam porque o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado, e nesse dia hão de jejuar. Então eu pergunto a você, quando foi que o noivo foi tirado? Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Do dia que da ascensão de Cristo até o dia de Pentecostes, foram 50 dias. Nestes dias o noivo tinha sido tirado, então poderia-se jejuar ou fazer jejuns. Como no dia de Pentecostes o noivo, Cristo, o Espírito desceu e está em nós, então foi o próprio Jesus que disse, enquanto o noivo estiver presente, então não deve jejuar, não podem jejuar. O noivo está presente, o noivo está em nós, a Bíblia diz que somos templos e morada do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6,17 somos um Espírito com o Senhor, e Paulo disse, já não sou mais quem vivo, Cristo vive em mim. Se você ver a Bíblia em Colossenses 27, diz que é Cristo em nós, esperança da glória. Então nós não jejuamos. Por quê? Porque o Espírito está em nós. E jejuns não foi instituído para a igreja, na nova aliança, para os gentios. Foi instituído para os judeus no dia da expiação. A nossa expiação já foi feita. Está lá em Hebreus 9:12. Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então as pessoas jejuam hoje para se purificar. Nós não precisamos nos purificar porque Cristo nos purificou. As pessoas jejuam hoje para receber poder. Nós não precisamos mais receber poder porque todo o poder que precisamos já habita em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. O povo jejua para repreender demônios. Os demônios estão presos. O povo
jejuma para receber dons e curar as pessoas. A Bíblia diz lá em Marcos 16, a partir do versículo 16, que os sinais seguem os que creem. Então nós não jejuamos por esses motivos. Acreditamos que era da lei, da velha aliança, era para os judeus, era um sacrifício, era afligir a alma. Nós não vivemos por sacrifícios, vivemos por fé nesta nova aliança. Assim seja, assim diz a palavra da graça de Deus. Se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site www.vivaemgraça.com.br. Temos 3 estudos sobre jejuns lá no nosso site. Você pode também visitar o nosso blog, O Predestinado. E se desejar ouvir louvores e mensagens o dia inteiro, ou seja, 18 horas, de 6 da manhã à meia-noite, então você pode acessar a nossa rádio, www.radiovivaemgraça.com. Essa é o nosso flash de graça. Graça e paz e até o próximo.